Todos. Boa segunda-feira aí, iniciando a nossa live semanal. Esperando aí as pessoas irem se chegando pra gente aí dar início à nossa reflexão dessa noite. E boa noite, Jorge. Boa noite aí a todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos. E conforme eu falei, né, quem viu na minha chamada do Story, nós vamos falar hoje sobre a questão dos vícios, né, dos vícios e das virtudes também, né? Essa luta muitas vezes que nós travamos por... Boa noite, Newton. Essa luta que muitas vezes nós travamos para transformar coisas em nós, né? Determinados padrões de comportamento que estão assim enraizados, que estão arraigados em nós e às vezes são difíceis de mudar, muitas vezes são realmente difíceis de mudar. Só que muitas vezes nós usamos as estratégias erradas e é sobre isso que a gente quer falar hoje aqui, tá bom? Eu trouxe, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Como sempre eu falo, né? Quem tiver alguma colocação, alguma pergunta, propor alguma ideia aí, não deixe de fazer, escreve aí que a gente está aqui vendo, Renato está aqui comigo me ajudando também, vendo os comentários, porque aí às vezes alguém traz alguma ideia importante que soma, alguma coisa que a gente deixou de falar e que vai contribuir de alguma forma, né, para a gente ampliar a nossa reflexão, tá bom? Então vamos lá, eu trouxe aqui um parágrafo que eu vou ler e que eu vou usar como roteiro para nossa reflexão, tá? É desse livro aqui, O Ser Consciente, de Joana de Ângeles. Eu vou ler aqui esse parágrafo e depois eu vou retomar o parágrafo para a gente usar ele como roteiro para alguns comentários assim que a gente pode usar aí sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá, diz aqui, tá um friozinho, né? Vocês estão sentindo aí também? Tô até com meu nariz aqui, tô até meio fanhoso, mas é esse friozinho que chega a congelar o nariz da gente. Então vamos lá, o ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deteriorização. Por isso não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa. Apenas descobre-se. A identificação segue-se o trabalho da transformação interior para melhor, utilizando-se do instrumento da meditação que faculta o crescimento interior. Eu acho que era isso aí, né? A meditação ajuda a crescer de dentro para fora, realizando-se em amplitude e abrindo-lhe a percepção para os estados alterados de consciência. Então vamos lá. Vamos usar esse texto aí como um roteiro que eu acho que vai ser útil. Então ele começa dizendo aqui, o ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. Então é muito importante a gente se aceitar como se é. Isso é muito importante. Todo tipo de revolta contra si mesmo, ele só cria um estado de conflito interior, que mais te divide, mais te enfraquece do que te fortalece. Muitos de nós, né, talvez até a maioria, de alguma forma,
tem sido estimulado pela sua religião a se transformar, para se tornar uma pessoa melhor. Só que a maioria dessas orientações, elas são sempre muito incisivas, muito até mesmo violentas, muito autocondenatórias, colocando a pessoa naquele no estado do pecador, né? Essa palavra é uma palavra muito forte e que tem um conteúdo muito específico na maioria das religiões. Quase todas as religiões, até mesmo nas religiões orientais, ela não surge explicitamente, mas a ideia, né, daquela pessoa que permanece ali vítima do samsara, da roda das reencarnações, da lei de causa e efeito, essa ideia daquela pessoa que erra, né, que é a pessoa, o pecador, ela é muito valorizada e faz com que nós nos identifiquemos com ela de uma maneira pejorativa. Então é muito importante que a gente se liberte, é muito importante se libertar um pouco dessas ideologias que tentam nos conduzir, elas acham até que elas tiveram esse papel, elas tentam nos conduzir no nosso processo de evolução, mas que chega um momento da nossa vida que elas perdem o sentido. Por que elas perdem o sentido? E por que elas tiveram um papel? Elas tiveram um papel porque até um certo ponto da nossa vida, nós precisávamos ter sido guiados por alguém. Nós precisávamos ter sido guiados por uma ideia. O nosso processo de evolução psíquica e espiritual, ele é muito parecido com o processo de evolução de uma criança. Até certo ponto, até certa idade, ela precisa de uma figura paternal, maternal, que a conduza, que a censure, que estabeleça regras para ela cumprir. Ela precisa disso. Foi esse o papel que as religiões fizeram. Só que quando chega um momento em que esse ser vai amadurecendo, tanto a criança quanto nós espiritualmente, psiquicamente, essas figuras que antes foram úteis, elas se tornam não só desnecessárias, mas até prejudiciais, porque elas continuam mantendo uma atitude coercitiva sobre o indivíduo, que foi uma atitude que conduziu, mas que passa a ser limitante a partir de um certo momento, a partir de uma certa fase da nossa evolução. E quando a gente chega nessa fase, a gente precisa começar a aprender a se guiar por si próprio, é a fase da autonomia que a gente chama. A fase anterior a gente chama de a fase da heteronomia. Essa fase, então, é a fase da autonomia, quando você começa a se tornar autônomo e capaz de gerenciar a sua própria vida, capaz de decidir o que é melhor ou pior para você e capaz de investir na sua transformação. Então, chegar nesse momento e ter esse nível de consciência, ele é fundamental. Porque você, ao invés de responsabilizar o outro, você, ao invés de se sentir tutelado e guiado pelo outro, entregar na mão do outro a condução do seu próprio destino, da sua própria vida, você passa a trazer aquilo para você. E isso, apesar de poder, no início, ter um certo peso, né, que é o peso da autonomia psíquica, da autonomia espiritual, da autonomia psicológica, isso tem um ganho, porque isso traz para você o seu sentido de existir, o seu sentido de individualidade, a sua força interior, entende? Então, é muito importante que, como ela diz aqui no texto que eu li para vocês, que a pessoa, onde é que está aqui? Ela partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. É a pessoa se aceitando como ela é, a pessoa se reconhecendo como ela é, com todos os defeitos, mas com todas as virtudes que ela possui também. Porque é preciso valorizar não só os defeitos, mas as virtudes também. Muitas vezes nós ficamos muito focados só em olhar o defeito, olhar a imperfeição, que é o que a maioria das religiões tem nos proposto, né, como estratégias de evolução, mas nós esquecemos de olhar as nossas virtudes.
que são a contrapartida de nós mesmos e que dizem de um lado bom nosso, dizem de uma energia positiva que precisa ser valorizada, que precisa ser usada. Então, a pior coisa que a gente pode fazer nessa busca inicial pela transformação é a revolta contra as nossas imperfeições. Eu detesto ser assim. Você não está ajudando nada. Até porque tem um detalhe muito importante nessa história: o inconsciente ele não trabalha com negativa. Ele não trabalha. O inconsciente ele trabalha com o imaginário, né? Com uma ideoplastia. Não existe para o inconsciente assim, eu não vou ser mais agressivo. E isso não existe para o inconsciente. E é de lá que vem a nossa força mais motivacional, né? O inconsciente é a base desse iceberg que nós somos. A ponta do iceberg é só a nossa consciência. Então, nesse inconsciente é que estão as nossas forças mais profundas. E esse inconsciente ele não trabalha com negativa, ele trabalha com ideoplastias. Então, se você pensa assim, eu não quero mais ser agressivo, eu não quero mais ser violento, por exemplo, o inconsciente ele não consegue entender o que é não, porque não existe a imagem não agressivo, existe a imagem agressivo. Então ele trabalha com a ideia de agressividade. Então quando você diz para você mesmo, eu não quero ser mais agressivo, você está dizendo, você está jogando para o seu inconsciente uma imagem agressivo, agressivo, agressivo. É isso que ele está pensando. A grande estratégia seria dizer, eu quero ser pacífico. Aí sim, porque aí você está jogando uma imagem para o seu inconsciente. Passivo, pacífico, pacífico, pacífico. Né? Não adianta dizer assim, eu não quero ser mais impaciente. Não existe isso para o inconsciente. Não existe o não. Para o inconsciente existe a imagem daquele padrão de comportamento. Então, quando você diz para o seu inconsciente, eu não quero mais ser impaciente, o inconsciente está lendo impaciente, impaciente, impaciente. Você está reforçando com uma ideoplastia, quer dizer, uma imagem mental, um padrão de comportamento. Então a solução seria, eu quero ser paciente, porque você manda a ideia do positivo, do pensamento, da imagem, da ideoplastia, daquilo que você quer ser. Então não adianta você falar do que você não quer ser. É preferível você falar do que você quer ser. Tá? Isso não significa negar o que você é, conforme ela diz aqui nesse texto que eu li, não é? É preciso você aceitar-se, de você aceitar-se como você é, você aceitar, sem a revolta. Até porque a raiz da maioria desses nossos padrões, eu não vou dizer todos, porque eu posso estar errando, né? Não sei, mas eu acho até que eu poderia dizer todos. Mas vamos dizer aí, a maioria dos nossos padrões de comportamento negativos que a gente quer transformar, eles são muito instintuais. Eles se alimentam de energias muito instintuais que vêm lá do inconsciente e que vêm das nossas memórias mais ancestrais, né? Daquelas nossas memórias quase que genéticas, né? Memórias filogenéticas mesmo, né? Que fazem parte das nossas heranças animais, da época da animalidade mais selvagem, mais primitiva. O nosso corpo, as nossas células, elas carregam muito dessas informações ainda, que é o que fez com que nós tenhamos sobrevivido até hoje aí nesse mundo com tanta essa diversidade. Então a força instintiva desses padrões, ela é muito grande. Então não vamos nos iludir achando que todos nós podemos nos transformar de uma hora para outra. E aí a gente entra numa questão que é muito importante, que é a questão que eu sempre falo aqui do prontidão. O estado de prontidão. Cada um está no seu estado de prontidão, cada um está no seu momento de transformação, no seu momento de evolução. Então ninguém é igual a ninguém. Aliás, esse é um outro erro muito comum que as pessoas cometem nesse processo de autoavaliação para se transformar, que é se comparar com o outro. E aí você fica olhando lá, o outro avançou mais e eu avancei menos.
Aí você se condena, você se pune, mas o outro está num estado de prontidão que talvez você não esteja. Ou às vezes você se acomoda achando que você já avançou muito porque tem outros atrás de você, mas é porque você está num estado de prontidão para fazer aquilo e talvez fazer mais. Então você está negligenciando, muitas vezes, potenciais que você traz dentro de você mesmo, tá bom? Então, não se revolte com aquilo que você é, se aceite, porque isso faz parte da sua história, da sua instintualidade, o que não quer dizer se conformar com isso, aceitar, mas entender que ali existe um trabalho a ser feito. Tá? Não trabalhe com a negativa, não faça isso para o inconsciente e perceba, né, aceite que existem ainda instintos animais em nós mesmos, que podem ser trabalhados, precisam ser trabalhados no rumo de uma sublimação maior. Mas tudo isso leva tempo, tudo isso exige esforço para a transformação, tá? E aí ela continua, aprimorando-se sem cessar. Sim, né? Apesar de você precisar se aceitar como você é, sem revolta, sem autopunição, é importante que você lance para o universo a sua motivação de transformação. É muito importante que você realmente crie aquele estado. Né? Nesse sentido aí, as pessoas mais religiosas se utilizam muito da oração, que ela pode ser um instrumento. Mas, enfim, quando eu falo de oração, eu não falo das orações decoradas, né? Eu falo de um mantra, eu falo de um discurso mental entre você e a sua própria transcendência, ou entre você e o universo, ou entre você e o campo quântico, enfim. Aquilo que você idealiza, né? Mas lance para o universo a sua motivação de se tornar uma pessoa melhor, a sua motivação de crescer. Eu fiz uma postagem no Instagram esses dias falando de um fato que eu observo, para mim isso é marcado por uma evidência incrível no processo terapêutico. Quando uma pessoa ela entra no processo terapêutico, e entrar no processo terapêutico não significa estar indo num terapeuta não, tá? Você pode ir no terapeuta às vezes meses e não ter entrado no processo. Porque entrar no processo é você se perceber, você se engajar naquilo ali e formar junto com o seu terapeuta aquilo que o Freud chamava da aliança analítica. Então você pode fazer isso no processo de terapia, mas você pode fazer isso muitas vezes com você mesmo, nos seus processos de autoanálise, desde que isso se torne um modus operandi, vamos dizer assim, seu. Na medida em que você desenvolve um nível de consciência em que você vai estar sempre se observando, se autoanalisando, se percebendo, não é? Brincando eu vou falar daqui a pouco. Eu até escrevi aqui para não esquecer, que eu tinha esquecido que ia falar isso, que é uma coisa interessante. É você se percebendo, você observando as suas tendências de reação. Então, ela fala aqui, aprimorando-se sem cessar. Quando você se lança para o universo essa demanda sua de transformação, o universo começa a conspirar a seu favor. E eu observo isso muito nos meus pacientes. Quando o paciente ele entra no processo, eu sempre aviso para ele, presta atenção, porque a vida ou vai te testar, ou vai modificar situações para criar novas oportunidades para que você seja diferente, mas a vida vai conspirar a seu favor. Testar é muito comum, porque às vezes a gente acha assim, me transformei, já não sou mais assim. Não subestime a força, né, desses padrões, desses condicionamentos que são muito enraizados em nós. E aí a vida vai colocar você em algum momento, quando você menos esperar, para te testar, para ver se você realmente está fazendo aquela transformação ou não. E isso pode te surpreender, às vezes você pode conseguir e às vezes você pode ter uma recaída, acontece. Mas isso não significa que você tenha que recuar, que você tenha que se decepcionar.
que você tenha que se lamentar. Não, a vida está só te testando. Como um aluno que faz uma prova e tem um resultado ruim, e ele precisa usar aquele resultado para perceber o que ele tem que estudar mais, onde que ele tem que melhorar, aquilo que ele não conseguiu aprender ainda tão bem. Então a vida faz isso, né? Quem decidiu entrar num processo de... Eu acho que eu vou dar uma espirrada aqui. Quem decidiu entrar num processo de busca interior, de autoanálise, de transformação, ou de uma análise direcionada mesmo por um terapeuta, presta atenção no que a vida vai te propor, porque ela vai te propor exercícios, ela vai abrir portas para facilitar coisas para você. Às vezes a gente está ali insistindo numa coisa, a gente falou até um pouco disso, né? Quando nós falamos dos sinais aí, uma live dessa aí recente. Às vezes você está insistindo ali num caminho e a vida está abrindo uma porta para você enorme, né? Uma porta para você passar e seguir ali e você não quer enxergar aquilo. Presta atenção, porque a vida vai conspirar a seu favor. E preste muita atenção com as coisas novas que surgirem, com as sinalizações que vierem nesses processos. Quando você está vivendo esse processo, né, de autoanálise, transformação, de busca interior, preste bastante atenção porque as coisas vão acontecer com você. Eu tava falando ali do rindo, porque eu vou ler agora aqui, a gente vai falar um pouco disso. Vamos lá, vamos para frente. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deteriorização. Quer dizer, é aquilo que a gente está falando, o processo de autoanálise é fundamental. Muitas vezes uma pessoa entra num processo de análise, numa terapia, mas ela mesma não está aberta a se autoanalisar. Ela está ali, às vezes, para falar dos outros, e não dela mesma. Então ela está ali, está pagando, às vezes, uma consulta e ela não está fazendo o trabalho que é dela mesma. E muitas vezes a pessoa não faz isso nem sozinha também, né? Então, a pessoa buscar esse processo de autoanálise disposto a encontrar-se sem máscara. Para você encontrar-se sem máscara, você tem que estar disposto a se aceitar como você é. Por mais que você ache que você seja aquele vilão da história. Por mais do que você se condene. Porque é muito difícil realmente, muitas vezes, você se olhar, você se perceber como você é. Você reconhecer seus próprios limites. Não é reconhecer isso para o outro. É reconhecer para você mesmo. Até porque se você está com um terapeuta ali, você reconhece isso para o seu terapeuta, na verdade não é para ele que você está reconhecendo, porque ele ali é um profissional que está ali que nem tem um vínculo de amizade com você. Quando você fala aquilo para ele e acha que você está reconhecendo para ele, na verdade ele é um espelho seu. Ele está funcionando ali como um espelho. Você está reconhecendo para você mesmo. Por isso que num processo terapêutico é muito importante as horas que você fala de você, que você admite seus erros, suas imperfeições. E isso pode ser no processo terapêutico com o terapeuta, mas pode ser para você mesmo. Quando você se reconhece, quando você se aceita. E aí ela continua dizendo aqui, né? Sem deteriorização, sem se menosprezar por isso, até porque eu sempre digo, é fundamental que você perceba que se você tem padrões a serem transformados, se você tem defeitos, se você tem vícios, você tem virtudes também. E é muito importante fortalecer as suas virtudes. Quando a gente entra num processo terapêutico, e quando eu digo de entrar no processo terapêutico, porque é a vivência mais prática que eu tenho, né, que é a do meu trabalho, mas esse processo terapêutico pode ser o processo autoterapêutico, tá? Estou falando isso aqui, não é só para quem está aí na terapia. Mas quando você entra num processo terapêutico ou num processo autoterapêutico, o primeiro passo, talvez não o primeiro, mas um dos principais passos iniciais é o fortalecimento do ego. É você se sentir mais seguro, mais firme, mais confiante, porque é esse fortalecimento do ego que vai te dar energia psíquica para você agir e transformar o que precisa ser transformado. Então, é muito importante fortalecer o ego. Por isso que se você entra nesse processo com essa ideia aqui que ela falou da autodeteriorização, você já entra se enfraquecendo. Você já entra como vencido. E esse é um papel ruim que as religiões
é uma estratégia ruim que as religiões usaram, né? As religiões propuseram que nós nos transformássemos, mas a partir de uma ideia que nós somos os pecadores, né? Nós somos pessoas reprováveis, que nós somos pessoas não merecedoras, né? Então, como é que você vai ascender a uma condição transformada, que é aquilo que você espera alcançar, de melhor em você, se você acha que você não é merecedor? Não é? Como? Você mesmo não acredita. Então você mesmo vai estar conspirando contra você. Então o primeiro passo é fortalecer o ego. E fortalecer o ego é reconhecer as suas virtudes. Esses dias até com uma paciente, foi interessante, que eu estou falando que um fato que me lembrou, foi bem recente, foi esses dias mesmo, acho que foi semana passada. E ela se deteriorando, ela tinha falado uma coisa para mim num determinado momento, que era uma qualidade dela. Ela não falou como uma qualidade dela, ela falou, eu faço assim, assim, assim. Eu só prestei atenção porque eu percebi que aquilo era uma qualidade, apesar dela não ter apresentado como uma qualidade, né? E aí depois ela começou a se depreciar, porque ela se deprecia muito, se depreciando, se depreciando, se depreciando. E aí eu falei assim para ela, mas você é assim, 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 né? Como você falou. Ela falou, eu também sou assim. Foi a minha função ali terapêutica, né? Mostrar para ela que ela não era só aqueles defeitos todos, que ela também tem virtudes, que ela mesma reconhece, mas nem sempre valoriza. Então valorize as suas virtudes, perceba o que você tem de bom, perceba o seu lado bom. Nesse sentido, a astrologia ela é muito interessante, principalmente desse ponto de vista que eu costumo usar a astrologia, que é da sombra e da luz. Aquela astróloga, ela fala muito disso também, me esqueci o nome dela agora. Ela está sempre no Instagram. Qual é o nome dela, meu Deus? Hein? Cláudia Lisboa, né? Cláudia Lisboa, né? É ela mesma. Ela também focaliza muito a questão da sombra e da luz. Porque todo signo tem a sua sombra e a sua luz, todo signo. É humano isso. Então, se você fica olhando só para a sombra, você vai ser sombra. Mas existe uma luz ali nesse signo que muitas vezes está até em você. E você não valoriza e não reconhece. Aliás, quando Jung ele estuda a questão da nossa sombra, aí não estou falando da sombra astrológica, estou falando da sombra psicológica, dentro da visão junguiana, a maioria das pessoas, ela entende a sombra como aquilo negativo que você não quer admitir, que você esconde. Mas a sombra não é isso. A sombra é aquilo que você esconde, bom ou mal. Tudo bem que a maioria de nós esconde o mal, mas eu sempre dou o exemplo de um jovem que seja uma pessoa boa, paciente, pacífica, e que nasce numa comunidade muitas vezes violenta. Ele vai querer esconder provavelmente esse lado bom dele. A sombra dele vai ser o lado bom dele. Porque ser bom no lugar daquele, para ele vai ser muito perigoso. Então ele vai esconder o lado bom dele. A sombra dele vai ser o lado bom. Tá? Então a sombra, no sentido psicológico do Jung, é tudo aquilo que você esconde. É tudo aquilo que você reprime para uma zona assim. É uma zona meio pré-consciente, meio de superfície inconsciente. Por ali assim, tá? Eu não vou explicar isso agora porque não vale a pena. Mas aquilo que você reprime e muitas vezes você nega. Então, perceba as suas virtudes, valorize as suas virtudes, valorize o que você tem de bom, né? Coloca aí no seu currículo aí de personalidade, né? Não no seu currículo profissional, mas no seu currículo de personalidade, no seu currículo espiritual, as coisas boas que você traz. Porque isso aí vai ser uma contrapartida para essa empreitada de transformar aquilo que você acha que não é tão bom assim. E mesmo aquilo que não é tão bom assim, não é algo que mereça ser condenado, castigado, reprimido, porque não é algo que você escolheu ser. Na maioria das vezes, se não todas, são as nossas tendências instintuais que nós trazemos nesse processo de evolução e que estão ali para serem transformadas. Só isso. Só isso.
Tudo bem que muitas vezes a gente fica meio acomodado, meio preso ali, não muda o que pode mudar, não muda o que precisa ser mudado, demora um pouquinho mais. Até sim, até reconheço que sim. Mas você não inventou as suas imperfeições. Você não traz essas imperfeições porque você escolheu ser assim. Ela é fruto de uma construção que você vai fazendo aí e que você vai trazendo aí na sua carga genética, nas suas memórias filogenéticas, nas suas memórias espirituais, para quem acredita em reencarnação, as experiências passadas que vão ficando fixadas. E você vai ali aqui, carregando aquilo como uma bagagem, né? Uma bagagem do primitivismo, da animalidade, dos padrões vividos anteriormente, dos padrões culturais de violência, porque a nossa humanidade já foi muito mais violenta, a gente traz arraigado esses padrões dentro de nós mesmos. Então aquilo ali está como um material a ser transformado, como um desafio. E aí é que eu falo, que eu ia falar do Rio, né? Eu fiz uma outra postagem também esses dias. Essa não foi uma postagem não, acho que foi um vídeo que eu postei lá no YouTube, no meu canal, que é falando de você rir de você mesmo. Foi um vídeo, né? Ria de você mesmo. Ao invés de se condenar, ao invés de se revoltar, ria. Ria das suas imperfeições, brinque com elas. Isso não quer dizer que você vai ser permissivo, não é isso. Mas saia de você mesmo e ria, olha eu aí fazendo a mesma coisa de novo. Eu não tenho jeito, meu Deus, eu preciso me transformar. Não, eu não tenho jeito não, não fala isso pra você não. Corta essa, vamos editar essa parte aí. Eu tenho jeito, eu posso me transformar. Por que eu continuo a fazer isso? Né? Então, preste atenção nisso, ria de você, brinque com os seus desafios de transformação. Tome eles como exercícios divertidos, exercícios para se tornar uma pessoa melhor. Por que eles podem e merecem ser divertidos? Por que eles podem e merecem trazer um desafio instigante? Porque esses vícios e esses padrões, eles usam uma cota de energia psíquica, né? Que você mantém, com que você os mantém vivos. Então, na medida em que você os transforma, essa energia ela vai sobrar para outras coisas, para a sua vitalidade orgânica, para a sua vitalidade psíquica, para a sua vitalidade emocional. Tem um outro autor, que agora eu não me lembro o nome, ele diz assim, que os nossos vícios e paixões, eles não podem ser destruídos, mas eles precisam ser transformados à custa da experiência e do trabalho. Você não vai destruir um padrão de comportamento, não vai, não vai. Você não vai dizer assim, decretar, eu não vou mais ser assim. Não existe isso é impossível. Porque são padrões, esses padrões eles são enraizados no nosso psiquismo, eles são alimentados pela nossa energia. Então eles precisam ser transformados para que essa energia que exista neles possa alimentar outras formas de padrões. E muitas das vezes, dentro desse mesmo padrão que você nega, que você tenta transformar, existe virtude. Eu comecei a me dar conta nisso com o trabalho de regressão, de terapia regressiva. Porque todos os terapeutas regressivos, via de regra, tá? Eu vou dizer todos porque é o que eu tenho lido e os que eu tenho visto, né? Nos congressos, nos encontros. Existe uma tendência, assim, quase que de 100% de trabalhar com o negativo, né? De fazer a regressão para modificar aquilo que é ruim para se transformar em melhor. Tá, e isso é um dos pilares fundamentais do processo da terapia regressiva. Tudo bem, sem dúvida, e é um pilar muito importante. Mas eu comecei a perceber que tinha uma outra questão que era muito importante, porque muitas vezes você olhava uma regressão de uma pessoa e ela tinha aspectos virtuosos. E aí eu comecei a pensar, por que não trazer a energia dessas virtudes do passado para o presente? E aí eu comecei a fazer isso. E aí eu me deparei num congresso, foi até um congresso, acho que foi em São Paulo. O Hans Tendam, um autor holandês, que é um referencial, ele falando que ele estava começando a fazer isso também. Para mim aquilo foi muito legal, porque eu não tinha lido,
era uma novidade que ele estava apresentando no Congresso. Eu tive a oportunidade de falar antes dele, foi uma sorte, né? Claro que senão eu ia dizer que eu estava copiando ele, eles não disseram que ele me copiou. Eu sei que ele me copiou, mas se eu tivesse falado depois, eu ia dizer que eu estava copiando dele. E eu lá lancei essa ideia, da gente valorizar as virtudes do passado, das vidas passadas, para alimentar as energias do presente. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha sido um guerreiro numa vida passada, um guerreiro assassino que matou muita gente, e hoje ela se vê como uma pessoa com uma agressividade muito grande, com uma violência muito grande. É claro, não cabe mais essa agressividade, não cabe mais essa violência. E a proposta dessa pessoa é transformar esse padrão de comportamento. Só que aquele guerreiro, essa agressividade desse guerreiro, ela vem carregada. Ela vem carregada de uma energia fantástica. Vocês imaginem essa energia, se ele usar essa energia para construir coisas boas na vida dele. Eu me lembrei logo do signo de Áries. O signo de Áries é muito assim. O signo de Áries, ele tem essa energia, que na sombra dele é violenta, é agressiva, mas que na luz dele inicia obras, realizações, grandes projetos. No fundo é a mesma energia. Só que uma está ligada, alimentando um padrão vicioso, um padrão que você quer, não merece mais ser vivido, e no outro caso ela passa a alimentar um padrão positivo, de boas realizações, de crescimento, de um padrão que vai te fazer uma pessoa mais feliz, mais em paz consigo mesmo, mais em paz com a comunidade onde você está inserido. Então veja como que essa questão da transformação ela é muito bacana. Então você pode rir de você mesmo, se divirta, não é? Sinalize para você mesmo o que você quer se transformar, o que você quer transformar, e quando você fizer aquele padrão, não se condene por aquilo, porque quando você se condena, você não manda uma mensagem positiva para o seu inconsciente, conforme eu já falei hoje aqui, e você ainda se diminui. Ria de você, olha eu aí fazendo a mesma coisa de novo. Quando você fez isso, quando você ri de você mesmo, sabe o que acontece? Você cria um estado de consciência sobre aquele padrão. E na medida em que esse estado vai crescendo, vai chegar uma hora em que você vai tomar consciência dele antes de você executá-lo. E aí você não vai mais executá-lo. Na verdade, o grande desafio é você conseguir montar um estado de consciência sobre aquilo que você quer transformar, a ponto de que essa consciência se antecipe ao próprio movimento do fazer aquilo. E conforme eu falei hoje aqui, a pior coisa que você pode fazer é dizer não, não quero, não vou fazer isso, porque o seu inconsciente não lê isso. A pior coisa que você pode fazer é se revoltar por ser assim. A pior coisa que você pode fazer é se condenar por ser assim. Mas se você ri de você mesmo, você está mostrando para o seu inconsciente, olha só, isso aqui é um negócio que a gente precisa transformar. Vamos nos envolver nessa empreitada, vamos trabalhar junto para isso? E pode ter certeza que isso vai acontecer, gente. Presta atenção que isso vai acontecer. E aí ela continua aqui, né? Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deteriorização. Para isso não se julga, não se avalia, tá? Se avaliar, você tem que se avaliar, se autoavaliar. Se julgar é no sentido condenatório, no sentido de estabelecer sentenças. Eu sou condenável ou eu não sou condenável? Não é essa a ideia. A ideia é avaliar, não julgar. Tá? Avaliar no sentido, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo. Esse é um processo de avaliação. Tá? Então, não se julga, nem se justifica, não fica dando desculpas. Eu faço assim por causa disso. Eu faço assim porque meu pai fez assim. Eu faço assim porque minha mãe fez assim. Eu faço tudo bem. Eu acho até que é importante você perceber essas origens do seu padrão. É importante, ajuda a fazer catarse, ajuda a esvaziar a energia que condicionou aqueles padrões. Tá? Do meu ponto de vista aqui, eu até questiono um pouquinho quando ela fala não se justifica, porque é importante você entender as origens. A grande questão é você não se desculpar
Talvez a palavra não seja nem se justifique. É você não ficar se desculpando. Ah, eu sou assim por causa disso, sou assim por causa disso. Eu vou morrer assim. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Entendeu? Isso é querer se justificar. Isso é querer tirar de você a força motivacional para se transformar. Então não se justifica, não se acusa, nem se culpa. Apenas descobre-se. Esse apenas descobre-se para mim é fantástico, né? Resume tudo que eu estou dizendo para vocês. Esse apenas descobre-se é isso aí, né? Eu estou tomando consciência de quem eu sou. Sem culpa, sem condenação, sem me desculpar no sentido de dizer que é por causa disso, que é por causa daquele, que é por causa do outro. Não, eu sou assim. Eu estou nesse momento da minha história evolutiva e nesse momento eu tenho essas características. Gostaria de transformar essas características e vou passar a ficar mais atento a elas, sabendo que isso vai levar um tempo, isso vai levar experiências, vai exigir trabalho, mas eu vou me divertir fazendo isso, porque não tem nada mais instigante, mais estimulante do que você se transformar para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, mais em paz com você mesmo, mais em paz com as pessoas à sua volta. Isso é o verdadeiro sentido da felicidade, da plenitude, dessa harmonização interior. Então você vai fazer a sua empreitada. E não vai ficar se comparando com quem já está na sua frente, não vai ficar se comparando com quem está atrás de você, porque o seu caminho é só seu, ele é singular, ele é pessoal e intransferível. Então você vai caminhar nessa direção fazendo aquilo que te cabe. E aí ela vai dizer, né? Que, onde é que está aqui? A identificação segue-se o trabalho de transformação interior para melhor, utilizando-se do instrumento da meditação que faculta o crescimento interior. Então a meditação, a gente fala muito da meditação aqui, porque a meditação é um exercício fantástico para várias questões, inclusive para a própria transformação interior. Porque a meditação, ela coloca em você numa conexão superior à conexão que você mantém com a animalidade, com o primitivismo, conforme eu falei aí mais cedo, que são os instintos que alimentam esse padrão que você quer transformar. Então vamos botar aqui, ó, aqui está você, nesse momento, ó, tá? Com os seus padrões que você quer transformar. Esses padrões, eles foram alimentados, eles foram criados, eles são sustentados pelas suas tendências instintuais mais animais, mais primitivas, que nós trazemos das nossas experiências anteriores, conforme eu falei. Quando você medita e você se conecta com a sua transcendência, você se conecta com o porvir, né? Você se conecta com a sua com a sua destinação maior, que é esse estado mais evoluído. Você está fazendo o quê? Você tá deixando de se alimentar tanto da sua animalidade e você começa a se alimentar mais da sua sublimação. Então, a meditação, ela tira você um pouco dessa conexão com a animalidade e joga você um pouco mais para uma conexão com a sua transcendência. Então a meditação, ela vai ser um grande instrumento de transformação também. Pensem nisso. Deixa eu ver se eu deixei de falar aqui alguma coisa importante. Não, acho que eu falei tudo aqui que eu tinha me proposto a falar. Pensem nisso que eu falei aqui, porque é claro que eu não escrevi um livro de receita, 1, 2, 3, 4, 5, mas eu construí aqui uma ideia que eu acho que pode ser muito útil. É uma ideia que eu uso para mim, tá? Esse é o padrão com que eu encaro o meu desafio de me tornar uma pessoa melhor. É nessa proposta aí que eu passei para vocês. Observem, eu acho que é um vídeo que merece ser visto de novo, tá? Eu acho que merece aí que vocês vejam de novo,
para pensar sobre eles, né? Pensar sobre cada uma dessas questões que eu falei, porque cada uma tem um peso. E como a gente sabe que o desafio é grande, o desafio dessa transformação é grande, porque são padrões aí enraizados e condicionados ao longo de muito tempo, muito fixados, a transformação ela é demorada, ela é dificultosa, ela vai exigir esforço. Então, cada detalhezinho desse, quando bem aplicado, ele vai favorecendo o processo. Então, eu sugiro aí, né, que quem está aí disposto a essa empreitada, que é uma empreitada que vale a pena, aliás, eu diria que talvez seja a empreitada que mais vale a pena na nossa vida, que é a empreitada da transformação interior, para nos tornarmos pessoas melhores, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo de novo, uma estudadazinha, tá bom? E quem gostou, achou interessante, compartilha, envia aí para alguém que possa, para quem a gente possa estar sendo útil, porque a ideia aqui que eu sempre digo, né? A minha ideia aqui com vocês é estar compartilhando um pouco da minha experiência, dos meus conhecimentos, para que a gente possa aí, todo mundo crescer junto, né? Eu sempre acredito que tem um mundo aí melhor esperando por nós, mas esse mundo vai se construir a partir da transformação que nós fizermos conosco mesmo, tá bom? Desculpa aí que hoje estou meio fanhoso, esse frio assim tá congelando meu nariz, tô assim, nariz bem gelado e aí fiquei um pouquinho fanhoso, mas acho que deu o meu recado, tá bom? Agradeço aí a presença de todos, a atenção de todos. Um forte abraço aí, uma grande semana para todos nós, com boas transformações aí nas nossas vidas. Até para a semana. Abraço a todos.